sejam bem-vindos ao Nervos Entrevista. Eu sou a Nayara Renault e esta é a edição de número 18 do podcast do site Nervos, que semanalmente traz conversas muito interessantes com as equipes dos últimos lançamentos da produção audiovisual brasileira e que cabem no tempo da sua pausa no trabalho, nos estudos ou da sua viagem de ônibus, trem e metrô. Fala agora a produção audiovisual porque no último episódio você pôde conferir o nosso bate-papo com a Juliana Volonten, diretora da série original do Disney Channel Joacas. Mas hoje voltamos ao nosso terreno de costume, o cinema nacional, com um destaque que não é desconhecido de vocês, o filme A Sombra do Pai, de Gabriela Amaral Almeida, que estreou nesta quinta, 2 de maio. A cineasta baiana radicada em São Paulo já conversou aqui conosco na edição 4 do nosso podcast, sobre o seu primeiro longa, o slasher O Animal Cordial, que foi lançado em agosto do ano passado. Vou deixar, aliás, o link dessa entrevista imperdível no post do episódio de hoje no site, o www.nervos.com.br, e na descrição da plataforma onde você está nos ouvindo neste momento, ok? Mas naquela ocasião, a Gabriela já havia nos adiantado um pouco sobre seu novo trabalho, A Sombra do Pai, que iria estrear então no Festival de Brasília, onde acabou ganhando 3 prêmios: os candangos de melhor atriz coadjuvante para Luciana Paz, melhor montagem para Karen Ackerman e melhor som para Gabriela Cunha. Voltamos a falar com a diretora e roteirista e apesar de ter sido rápida por conta de toda essa correria da divulgação para o lançamento, a conversa com ela é sempre muito boa. Ainda mais porque dessa vez tivemos a companhia também do ator Júlio Machado, que é protagonista do filme. Mas antes de entrar em mais detalhes, vamos ouvir um trechinho do trailer deste drama barra terror. Quantas pessoas vivem na casa? 3. Sou eu, meu irmão, que é o pai dela, e ela. E a mãe dela? A mãe dela é falecida. O que é isso aqui? O resto das coisas dela que eles iam jogar tudo fora. Ai, Jorge, ó. Vai jogar no lixo isso aí. Pai, estamos esquecendo como a mãe era. É como é. Tem que esquecer mesmo. Agora você que vai ser a mulher da casa, né? Você vai ter que tomar conta de você e do seu pai. Eu tô bem. Não parece. Tanta coisa, Dalva. Posso ajudar. Você tem que ter cuidado, viu, com esse dom que você tem. Senão volta tudo pra você. Ou tá pra mim, mãe? Ou tá pra gente? A Sombra do Pai conta a história de Dalva, uma menina de 9 anos que é fã de filmes de terror e acredita ter poderes sobrenaturais. Ela é interpretada, aliás, pela Nina Medeiros, que se você é bom conhecedor do gênero no Brasil, já viu em As Boas Maneiras, da Juliana Rojas e do Marco Dutra. Nesta história aqui, a garota que perdeu a mãe há 3 anos está às voltas com o silêncio do pai, o pedreiro Jorge, encarnado pelo Júlio Machado, que fica ainda mais triste após perder o seu melhor amigo no trabalho. Quem cuida dela e da casa é Cristina, a irmã do Jorge, que é vivida pela Luciana Paz, que já trabalhou com a diretora no Curta-Mão, Cafaga e no longa O Animal Cordial. O problema é que a tia se casa e deixa o lar deles à mercê dessa distância que existe entre pai e filha. O estado de morto-vivo de Jorge, a relação dele com a Dalva, abriu a nossa conversa com a Gabriela Amaral e o Júlio Machado. O ator, que já foi Tiradentes no filme Joaquim e está no ar na atual temporada de Malhação, também comentou seu processo de construção do personagem e a masculinidade tóxica que o molda, assim como a cineasta explicou toda a sua preocupação no desenvolvimento da narrativa desde os cenários. Mas chega de falar e vamos ouvir logo essa ótima entrevista, né? E como foi a construção desse personagem, tanto para você, Gabriela, no roteiro e na direção, e para você na atuação, Júlio, de que ele é a sombra já desde o início, né? A sombra dele mesmo já desde o início. E só no decorrer da narrativa o público vai se dando conta, vai ficando evidente que ele vai se tornando esse zumbi que a filha fala, né? Então, como foi para vocês construir isso? É um personagem muito difícil do ponto de vista dramatúrgico. Eu tive como norte, agora pensando, não de uma forma proposital, o Frankenstein. Porque o Frankenstein é um monstro que eu gosto muito, o da Mary Shelley, porque ele é vítima e ele é vilão ao mesmo tempo, né? Quando ele é feito pelo Dr. Frankenstein, o Dr. Frankenstein vê a aberração, né, que ele fez e ele o nega, né?
E aí esse monstro é jogado no mundo, podendo fazer tanto coisas boas quanto coisas ruins. E eu acho que o Jorge é esse tipo de monstro. Se você lê a narrativa do Frankenstein, agora pensando, tem essa constância, e essa constância de... Isso é um homem que acaba de nascer, né? Um homem pronto, que acaba de nascer do nada, não tem passado, não tem história. E eu acho que o Jorge tem muito essa coisa do apagamento das questões emocionais que estão em algum lugar e que vão vir à tona em algum momento, o que faz com que esse personagem, à primeira leitura, possa parecer um personagem mais plano, mas, a meu ver, ele é um personagem bastante arquetípico, bastante... que nasce desse arquétipo do Frankenstein. Então, dosar essas informações foi duro, porque o risco de perder esse personagem pro público é muito grande. Sim. Porque ele é capaz tanto do ato mais nobre, né? Ele é capaz de sentir, mas ele também é capaz dos atos mais hediondos, né? Sim. Então, essa dualidade arquetípica dele foi o maior desafio de construir. E para a atuação, esse desafio recai sobre a primeira leitura, te mostra que não há grandes curvas psicológicas ou catarses que possam te nortear. Ele é flat, digamos, ele é linear, é um morto-vivo. Então o desafio foi criar um repertório de estados, de um cansaço, de um embotamento. É um ser que, por conta do universo do trabalho, se deixa engessar por aquilo, não se curva à necessidade de expressar o que tem lá dentro, aquele universo emocional que tem lá dentro. Ele tem que cumprir aquele papel de homem, provedor, rígido, duro. Então o desafio foi esse, assim. A gente encontrou, através de um trabalho de performance, um meio de levantar repertórios desse estado de cansaço, de atravessamento cimentado, empoeirado, né? Então foi muito desafiador e muito prazeroso ao mesmo tempo. Embora pareça pesado e duro, a gente lidou com isso de um jeito muito lúdico, na chave do jogo, na chave da consciência de que aquilo era uma performance. Então foi muito interessante esse trabalho. Sim. E até nesse sentido, né, dessa masculinidade rígida também, né, Gabriela? Sempre trabalhou mais a maternidade. A gente comentou na outra entrevista que agora você estava com esse interesse de olhar essa masculinidade tóxica com o seu olhar feminino, né? Então, como foi para vocês também criar essa relação quase inexistente, mas que existe com a filha? Então, para você, com a Nina, né? Como foi criar isso? Poxa, desculpa, mas eu queria só... Por favor. Isso, exatamente. A Gabriela citou o Frankenstein. Para mim foi muito interessante me debruçar sobre esse material, porque esse assunto é necessário e urgente. O tema da masculinidade tóxica. E a compreensão de que o Jorge, por exemplo, é só a reprodução de algo que é muito maior, que toma a todos. O machismo mata as mulheres, mas também mata os homens que matam as mulheres. No sentido de que é uma questão que tem que ser compreendida na raiz, mais atrás, lá um pouco mais na raiz, né? A reprodução de atitudes machistas, de uma masculinidade tóxica é muito maior do que a gente supõe, não está em casos isolados, né? Então eu acho que o Jorge é muito, talvez, quem sabe, o arquétipo dessa representação. E até na relação dele mesmo com um amigo, né? Como isso prejudica. Não é só uma questão com o feminino, é uma questão que prejudica a relação de amizade entre eles também. Suporta um abraço de um amigo, ele não tão suporta, enrijecido. É porque é mole, o corpo mole, né? Sim. E nessa questão da construção, assim, você tinha comentado no Animal Cordial como você gosta que os cenários tenham uma justificativa para estar ali, que eles mudem a temperatura emocional dos personagens. Então, como foi para você trabalhar novamente com as classes sociais, mas agora dentro da periferia e também com esse ambiente da construção civil, pensando nesses personagens? Eu primeiro citar aqui o trabalho magnífico de Valdir Lopes, que é meu diretor de arte, a Bárbara Álvares, que é minha diretora de fotografia, meu figurinista, o Diogo Costa, e o maquiador, o André Anastácio. Na construção dessa espacialidade é impossível não contar com essas pessoas, porque é quase como se a gente desdobrasse a dramaturgia para o que cada um tem. Imagina a literatura, todas as descrições de espaço são responsabilidades, assim, elas são anunciadas em desejo por mim e executadas em criatividade, em proposição por esses profissionais. Então, a ideia era criar esse espaço labiríntico,
Então, a obra tem muitos corredores, você não sabe por onde é que sai, por onde é que entra. E a própria casa da Dalva, cada ambiente também tem um ambiente do quarto do Jorge, que a gente filma muito, todo cinza, parece uma lápide, né? Parece que ele está ali enterrado. Tem mais cor no quarto da Dalva. A casa é toda descendente, né? Como se fosse realmente rumo a uma cova mesmo. Ela faz assim, né, a casa. Então, esse desenho de espaço, né, descendo cada vez mais, descendo a Hades, ou descendo ao inferno, ou descendo a cova, é uma coisa que está ali reforçando o que a gente está falando em texto, né? Foi gravado na Freguesia do Ó, né? Foi gravado na Freguesia do Ó, uma casa na Freguesia do Ó, mas assim, uma casa procurada com especificidade dramatúrgica pelo Felipe Duarte, que foi o produtor de locação desse filme, que, assim... Quando a gente tem uma longa conversa sobre os espaços, ele fala, você vai aceitar essa casa, não preciso nem eu não preciso nem te mostrar mais. E era uma casa, assim, além do que eu podia imaginar, né, com esse quintal enorme, porque esse quintal é a imaginação da menina, então tinha que ser fisicamente, não precisa ser realista nesse sentido, sabe? Então é um quintal gigantesco, é um espaço enorme, porque é ali que está o desejo dela. Então esse desejo tem que ter espaço, né, tem que ter lugar. Então, esses profissionais todos que eu citei aqui são excepcionais. Peraí que a conversa não acaba aqui sem que os dois deixem as suas contribuições no Conexões Nervosas, o quadro de recomendações do nosso podcast, em que os artistas indicam obras que estejam relacionadas de alguma maneira com o seu trabalho. Então, se você gostou de A Sombra do Pai, também pode curtir. Então, para o público que assistiu A Sombra do Pai, eu acho que e gostou, eu acho que tem grande chance de gostar de um filme dos anos 70 chamado O Espírito da Colmeia, de Victor Erice, que é a história de uma menina descobrindo a morte, né? Descobrindo uma menina de 6 anos, interpretado pela Ana Torrent, que é uma atriz extraordinária aos 6 anos, e é um filme muito belo, muito bonito. Sim. Além dos próprios filmes referenciados, né? Além dos que estão lá dentro. A Noite dos Mortos-Vivos e Cemitério Maldito. Old School, a versão antiga. Sim. Eu não consigo me descolar das imagens do Egon Schiele. É um pouco anacrônico isso, mas é o que me vem à mente agora. É uma figura polêmica, tem questões pessoais ali dele muito polêmicas, mas é interessante observar como ele, naquele contexto do expressionismo em Viena, consegue, através do traço, nos comunicar tormentas internas que foram muito inspiradoras para o trabalho de construção do Jorge. Sim. Obrigada, tá, Obrigada. gente? Gabriela a gente conhece, sempre dá boas dicas, mas o Júlio também seguiu a mesma trilha, né? E se você não conseguiu anotar alguma coisa, pode deixar que tudo vai estar lá no post e na descrição desta edição, tal qual o link para a minha dica do Conexões Nervosas, porque se estamos falando de terror, que tal um novo podcast especializado no assunto? Então você não pode perder o Saco de Ossos, produzido e apresentado pelo jornalista Marcelo Miranda, meu colega de Abracine, aliás, e que ainda está no seu 2º episódio, onde justamente entrevistou a Gabriela Amaral Almeida, uma conversa muito boa, por sinal, sobre a relação dela com o gênero, desde a infância até suas obras e passando pelo mestrado cujo tema foi Stephen King. E a estreia foi com o Rodrigo Aragão, um dos nomes mais importantes dessa cena atual do terror brasileiro. Então, fica a dica para conferir esses 2 bate-papos e já ficar em dia para a próxima entrevista que o Saco de Ossos vai trazer. E assim termina o nosso 18º Nervos Entrevista sobre A Sombra do Pai, filme que está em cartaz em todo o país desde a última quinta, dia 2, com distribuição da Pandora no circuito comercial, incluindo o projeto da distribuidora com a rede Cinépolis, o Caixa de Pandora. Então é só consultar a programação nos cinemas da sua região, ok? E também convido você a conferir as edições anteriores do nosso podcast. Nós estamos no SoundCloud, Google Podcasts, Spotify, no seu feed ou disponível também para download lá no Nervos, onde você encontra ainda mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte e compartilha. Se viu onde podemos melhorar, comenta ou escreve para o Nervos Site, tudo junto, nervossite@gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. E semana que vem tem muito mais, mas por agora, obrigada pela audiência e até a próxima!